Fala pessoal, bem-vindos novamente ao TPA Podcast. Aqui é o Gabriel Rubens e hoje a gente vai falar sobre a Alemanha, mais precisamente Hamburgo. E a Cindy Moraes vai contar pra gente como tá sendo morar e trabalhar lá na Alemanha. Tudo bem, Cindy? Oi, Gabriel, tudo bem com você? Tô muito feliz de estar aqui hoje. Ouvi alguns episódios do podcast e é muito maneiro. Tô muito feliz com o convite, obrigada. Que isso, já faz tempo que eu quero te chamar. Desde que tu se mudou, eu deixei na lista, eu pensei, quando eu passar 6 meses, eu tava com... O período de probation. Eu tava com aquele e-mail pra mim mesmo, com snooze. Não, tipo, tu consegue programar quando envia, sabe? Sim, sim. E aí, eu vi 6 meses. Então, que maneiro. Tá sim, aí, agora muito esperada. Estamos aí. Muito bom, muito bom. Sim. Meu Deus. Então, vamos começar por você fazendo a introdução própria de você mesmo, né? Boa. Quem é você, o que você faz? Boa. Oi, gente, eu sou a Cindy Moraes, eu sou paulistana, eu sou agilista, eu sou louca dos pets, mais precisamente doguinhos. Eu tenho a Dara, minha salsichinha, minha Dara aventureira. Eu sou ex-nômade digital e quem sabe a gente consegue falar um pouco sobre isso, né? E o ex é porque eu vim morar aqui na Alemanha e esse projeto acabou. Eu sou youtuber também, então me siga em todos os canais, @Cindy Moraes, vou deixar aqui o meu jabá. E eu falo um pouco... Os links na descrição. Sim, os links na descrição do canal, do podcast. E eu falo um pouco sobre tudo isso, sobre vida nômade, quando eu tava vivendo isso, e agora, como que é viver na Alemanha, como é que foi achar emprego aqui, como é que foi trazer o cachorro. Então, essa sou... E eu também trabalho como Agile Coach há algum tempinho aí na vida. E foi essa trajetória que me fez chegar aqui hoje. Então eu vou pegar do ponto de você estar como nômade digital, que eu acho que foi daí que eu comecei a assistir teu canal, não lembro, que eu vi, tu compartilhou no LinkedIn, a ir para a Alemanha. Tipo, o que aconteceu aí? Tu cansou dessa vida e quis se fixar em algum lugar, e aí depois já conecto com o porquê a Alemanha. Boa, vai ser muito engraçado, porque assim, eu tava só de boa vivendo uma vida nômade pelo Brasil, né, tava viajando ali, saí de São Paulo, dirigindo, fui até o Uruguai, tava tranquila, eu não tinha muitos planos de morar em São Paulo não faz mais sentido nenhum na minha vida, e aí eu tava só tranquila vivendo uma vida nômade, e não tava nos meus planos morar na Alemanha. Eles aconteceram, assim, do nada. Eu não tava esperando, não tava nem buscando isso. E aí, simplesmente aconteceu. E aí, quando aconteceu, eu fiquei pensando, caraca, será que eu vou ter que abrir mão disso? Abrir mão disso também foi um desafio. Eu fiquei pensando, não, eu vou conseguir morar nômade na Europa e etc. Mas são outros desafios morar nômade na Europa. Então, a Alemanha, ela não tava inicialmente nos meus planos. Não foi uma decisão muito pensada também. Foi só acontecendo, e foi engraçado como isso aconteceu. E aí eu simplesmente tive que mudar a rota, né? Ver o que estava acontecendo na minha vida, pra onde é que eu ia, e falava, vamos lá pra essa tal de Alemanha, ver o que tem lá. Então, não estava esperando significa que alguém te contactou. Foi algum headhunter, foi algum amigo? Foi assim, ó, eu tava de boa, trabalhando, tranquilo, e aí uma empresa da Alemanha me mandou uma DM. Uma brasileira que trabalha numa empresa aqui na Alemanha me mandou uma DM em inglês, assim, contatando no LinkedIn. E eu fiquei, por que essa pessoa tá me contatando? Tipo, meu perfil em inglês era um desastre, não tava nem arrumado, tinha horrores de erros ali, não era uma coisa atualizada, nem nada. Falei, mas se o meu perfil tá começando a ficar interessante pra essa pessoa aqui na Alemanha, pode ser que tenha algum pote de ouro que eu não estou vendo, né, uma oportunidade. Por que eu falo isso? Porque eu já tinha um desejo de morar na Europa desde 2018. Eu tentei trabalhar em Portugal, viajei para Portugal, fiz entrevista em Portugal, mas acho que não rolou, não era a hora certa, as propostas também estavam batendo com o que eu queria, e aí essa coisa ficou em stand-by, mas nunca fui mais atrás disso, né? Ficou só em stand-by, tava só vivendo minha vida. E aí quando essa pessoa me mandou uma DM, eu falei, vamos lá, vamos ver o que ela quer, o que ela achou aqui do perfil. E aí bati um papo com ela, fui seguindo nas entrevistas, foi avançando, até que eu tomei uma negativa no processo, porque ela precisava de uma pessoa com um background mais técnico, e eu não tenho um background tão técnico assim, apesar de eu achar que não precisava tanto desse background técnico, mas ok.
E aí eu falei, bom, mas se o meu perfil ficou interessante pra ela, o que mais que tem de oportunidade aqui, né, nessa Alemanha? Deixa eu ver. Aí eu comecei a filtrar despretensiosamente e fiz umas 2, 3 aplicações ali pra testar mercado mesmo, ver o que tava acontecendo. Atualizou o LinkedIn também? Ou tu Dei uma atualizada, não muito assim, Ah. não muito perfeito. Eu dei só uma revisada no texto, coloquei data, arrumei os títulos, assim, nada muito gritante. Até porque, apesar de eu trabalhar bem pouquinho com inglês em São Paulo, bem pouquinho mesmo, eu diria que 20% do meu dia, meu inglês ainda estava meio enferrujado, sabe? Ah, não vou ficar me dedicando nisso, não. Aí eu me apliquei nas vagas e fui fazendo entrevistas, assim. E aí uma entrevista foi avançando, e eu fiquei, tá avançando e tá sendo legal, tipo, tá avançando e tô curiosa, né, pra saber o que vai acontecer, tô animada com o desafio que tem. E eu fiquei, bom, e se der certo? Só que nenhuma hora na minha cabeça eu pensei que ia dar certo, né, eu tenho uma síndrome da impostora muito grande, e aí eu nunca nem cogitei que ia dar certo, até que realmente deu certo, veio a offer, assim, eu fiquei, meu Deus, é de verdade, agora eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida e eu falei, bom, vamos abraçar essa oportunidade que eu comecei despretensiosamente e no final deu certo. Então foi assim Quanto que tempo aconteceu. demorou esse processo? Tipo, Boa. de aplicar até... De aplicar até vir a offer foram, acho que mais ou menos uns 3, 4 meses. 3, 4 meses, né? Então é bem lento o processo. É lento. Por isso que eu tava sempre assim, não, esse pessoal tá me enrolando. Porque aí demorava, tipo, 4 semanas pra ver um retorno. E ficava, né, isso aí não vai dar nada. Foi assim. E o que foi o processo? Era muito diferente do que os que você já fazia no Brasil, assim? Ou tu sentiu diferença em como que eles procederam? O que eu senti, eu acho que não foge muito do que tinha no Brasil. Eu acho que sempre tem um bate-papo inicial, aí depois, às vezes, alguém submete um case para você fazer e apresentar depois, ou alguém faz como é que chama? Sei lá como é que chama isso, mas você entra numa sala e todo mundo... Não, teatrinho não, mas todo mundo começa a fazer um monte de pergunta para você. Tem um nome isso, né? Tá bom. Eu não sei o nome disso. Sei lá, eu não sei também. Mas eu entendi. Tipo, tu vai estar com quase que um time inteiro ali, às vezes uma pessoa de produto, desenvolvedores, fazendo pergunta. Achei bem semelhante nesse sentido. Talvez aqui na Alemanha tenha tido um pouco mais de etapas. Eu senti que teve mais entrevistas do que acho que no Brasil, que a gente deveria ter no máximo 3. Aqui eu devo ter tido umas 5, mais ou menos. Tá bom. Tu falou do teu inglês que estava enferrujado. E como que foi o inglês enferrujado? Boa. Na tua opinião, né, naquela época. Isso, e aí, qual que foi na prática quando chegou nas entrevistas? Boa. O que acontece? Também eu acho que eu ouvi um podcast seu, você explicando um pouco com relação ao inglês, e acho que a gente tem algumas coisas parecidas, assim, então acho que vale trazer. Eu estudei inglês, assim, desde adolescente, né, mas depois eu dei uma parada, parei de estudar, parei de ter contato com o idioma. Quando eu fui para Portugal, eu comecei a fazer umas aulas em particulares, um pouquinho antes, na verdade, desculpa. Em 2015 eu resolvi fazer um intercâmbio de 1 mês, fiz na Irlanda, para dar uma melhorada, assim, eu conseguia me comunicar, mas sempre aquele inglês travado, porque a gente não tem contato com a língua, então a gente fica meio travado. Aí em 2015 eu fui fazer intercâmbio fora para entender como é que um gringo fala, né? Porque até então não tinha tido contato com isso ainda. Aí em 2018 fiz um pouquinho de... Voltei, mas também continuei sem contato nenhum com gringo ou com o idioma em si. Em 2018, quando eu inventei de ir para Portugal, peguei umas aulas em particulares para poder dar uma melhorada. Foi bom, porque eu fui fazendo entrevistas em Portugal e foi rolando. E aí, acho que eu só voltei a usar inglês quando eu vi que Portugal não ia dar certo. Eu falei, putz, acho que eu preciso dar uma melhorada no inglês também, que eu posso ser para outros países, né? E aí eu mudei tudo. Eu mudei a forma como eu consumo conteúdo, coloquei tudo em inglês, tudo, legenda, áudio, sem áudio, para poder realmente forçar bem, assim, a leitura, o áudio, tudo. E aí... em 2021 para 2020... em 2021, né, dentro da última empresa que eu estava trabalhando no Brasil, a gente usava um pouquinho mais de inglês, mas só, 20% do meu dia, não era muito mais leitura do que fala. E aí, nas entrevistas, eu fui com a cara e com a coragem. Eu fui com a cara e com a coragem com o meu inglês broken, assim, eu falei, vamos conversar. E a galera entendeu o que eu tava falando. Eles entenderam todas as minhas ideias. Eles me aprovaram com esse inglês que eu achava que era a minha língua, né? Mais ou menos, assim.
E aí eu fiquei, bom, então talvez não seja tão ruim. Mas aí quando você começa a trabalhar mesmo do dia a dia, desde de manhã, com sua primeira reunião de onboarding, todos os seus documentos sendo em inglês, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu cérebro vai derreter, eu não tô conseguindo processar mais, a minha boca não consegue falar o que eu tô pensando, eu falo muito lento. Sim. Então deu todas essas sensações, assim, de começo, sabe? Foi muito doido. E a sensação também de que tu não consegue expressar tudo o que você quer como você quer, né? Tipo, uma entrevista tá um pouquinho mais controlada do que no dia a dia. Aquela parada de que tua personalidade muda porque falta pra ti ainda, né? Totalmente. Né? Eu sinto muita falta de xingar, por exemplo. Eu xingo muito em português. Em inglês eu ainda não consigo xingar o tanto que eu gostaria, assim, do fundo do meu coração. Eu sinto falta. Eu tenho uma personalidade um pouquinho diferente. Acho que agora ela tá me mesclando um pouco, mas ela ainda é um pouquinho diferente. Então, pra mim ainda o problema são com piadas com nativos especificamente. Acho que eu falei isso recentemente, mas eu tô trabalhando agora com parte do time que é do Reino Unido, nativos. E aí eu ainda não pego 100% das piadas dele. Eu tenho que rir às vezes por rir. Tava todo mundo junto, tipo, semana passada. Não, essa semana, na segunda e terça. Aí, sei que eu entrei no jantar uma vez assim, né? Tipo, tava um lugar só reservado pra gente, então entrando. E aí, quando eu cheguei, tipo, todo mundo começou a brincar. Um fez uma piada, eu dei risada e tá todo mundo olhando pra mim, a mesa inteira, que eu tava chegando atrasado. E eu fiquei, cara, eu não sei o que esse cara falou. Tipo, não tenho ideia. Eu dei aquela risada amarela, não. E situações que eu ainda pego assim, eu falo, cara, esse ainda é difícil no geral. Sim. Com outros estrangeiros é muito mais fácil. Agora com o pessoal do Reino Unido ainda... quando você fala com gente que também é a segunda língua, acho que a empatia é outra também. Então, porque eles também não entendem a piada. E eles também não vão conseguir fazer a piada da língua deles em inglês. E eu também não vou entender. Então, acho que fica numa zona mais neutra ali, tranquila, sabe? Sim, não. Total. Mas como que foi, né? Saindo do... Vou dar até um passo atrás. Eu ia falar de como era o dia a dia de trabalho, mas eu queria saber como que foi mudar da vida de nômade digital para ir para a Alemanha, porque agora é uma situação difícil. Tu queria ir lá no passado, mas tua vida virou vida de nômade e tu não estava nem em São Paulo, então tu estava vivendo isso. E aí chega a oferta de trabalho. Que tu pesou aí para decidir ir para a Alemanha em vez de continuar como nômade? Boa pergunta. O que eu pesei foi muito assim, caraca, eu nunca morei fora, nunca tive oportunidade de nem estudar fora do intercâmbio, e eu sempre quis muito entender como é que seria, como que é viver fora do seu país, né? Que você aprende, que você experimenta, que oportunidades que você tem, para onde você pode viajar, né? Eu sempre quis viajar o mundo inteiro, assim, conhecer vários lugares. E aqui eu falei, bom, aqui é uma oportunidade maneira. Eu vou continuar vivendo como nômade no Brasil, tal, vai ser lindo, maravilhoso. Vou conhecer vários lugares do Brasil que eu não conheço ainda. Mas eu também posso ir para lá e conhecer outros lugares da Europa que eu não conheço ainda também. E ainda ganhar em euro para isso. Pareceu muito bom, assim, na minha cabeça. E... acho que uma coisa que me irrita, infelizmente, muito no Brasil, acho que a situação da segurança, por exemplo, é uma coisa que, tipo, me deixa muito frustrada. Desigualdade bizarro, assim, é uma coisa que você fica, caraca, velho, que merda que a gente tá vivendo aqui, a situação política do país numa época muito incerta. Eu fiquei, cara, que loucura que tá acontecendo. E eu falei, não quero ficar aqui pra ver. E aí eu peguei minhas coisinhas e fui embora. Entendi. E o que mudou do teu plano de ser nômade digital na Europa e tu ter se fixado numa cidade? Boa. Aqui, vamos lá, gente. Aqui, para todo mundo que tá pensando em mudar para a Europa ou que já tá aqui, sabe que acho que uma das maiores dificuldades da Europa é a crise imobiliária, né? Achar apartamento, achar lugar para ficar não é fácil por aqui. E o meu contrato de trabalho, ele só me permite trabalhar na Alemanha, por conta de taxas, por conta de seguro de saúde, todas essas coisas, ele não me permite trabalhar em outros países da Europa. Ele tem até
Tem até um plano de trabalhar, você pode pedir para trabalhar fora um tempo, mas ele é supervisionado, digamos assim. Você só pode trabalhar uns 30 dias fora da Alemanha, todo mundo tem que saber, tem que estar pedido certinho, tal. E aqui dentro da Alemanha poderia ser uma baita oportunidade de poder pegar um carro e também sair viajando, e parando nas cidades, e conhecendo e ficando. Porém, achar apartamento é muito difícil. Aí você fala, mas você não morava em Airbnb e tal? Morava. Seria uma oportunidade? Seria. Só que aqui na Alemanha você tem que estar sempre registrada em algum endereço. E eu, por exemplo, no Brasil, eu poderia usar o endereço, sei lá, de registro da minha mãe, de alguém da minha família, um amigo e tal. Mas aqui na Alemanha, você tem que ter um endereço de registro. E morando de Airbnb em Airbnb, você não consegue ter esse endereço de registro, porque você demora para conseguir um Airbnb. Pouquíssimos Airbnbs vão deixar você ficar, mais de um mês. Eu gosto de ficar 1 mês, 2 meses nas cidades, por exemplo. E você tem que se registrar naquele endereço. E é uma burocracia danada, assim, pra você ir num poupa-tempo daqui, um cartório daqui, ir lá fazer esse registro da cidade. Porque esse pessoal aqui, eles amam o quê? Uma cartinha física. O que eu recebo de correspondência aqui, cara, é brincadeira. Tem uma pasta aqui cheia de papel de correspondência que eu recebo na Alemanha. Então, isso me impediu de continuar vivendo uma vida de nômade aqui na Alemanha, por exemplo, e muito menos na Europa, infelizmente. Uhum. Então quer dizer, se tu tivesse algum familiar aí, né? Se tua mãe fosse daí também, teu pai, avô, qualquer pessoa, seria mais fácil porque tu teria um endereço fixo. Sim. Tu teria ainda a crise imobiliária, Sim, isso não tem o que fazer. Mas tu teria também, né? Por outro lado, não teria que pagar um aluguel fixo por deixar as coisas principais na casa de alguém. Sim. Essa é a complicação de morar fora que permeia vários aspectos, né? Mas ainda filho, assim, ter acho animais. que se eu tivesse alguém, ainda seria um jeitinho, sabe? Um jeitinho brasileiro. Porque eu acho que meio que legalmente, eu não sei se daria. Não consigo entender muito bem a legislação aqui ainda. Tá bom. Mas com certeza dificulta, não tem jeito. Sim. Mas o custo de vida te permitiria fazer isso? O que tu sentiu aí? Porque eu acho que no Brasil o salário em TI, ele é bem alto. Ele é bem alto. Pro custo de vida, assim. E eu já falei isso para algumas pessoas que, para mim, morar no Brasil eu guardava mais dinheiro do que aqui, em porcentagem. Então, é isso. Então, acho que como que tu vê isso com vida de nômade digital, se tu fosse mesmo colocar em prática? Sim, seria um tanto desafiador, porque eu acho que o preço do aluguel que eu pago aqui no mês, por exemplo, ele seria mais ou menos o que eu gastaria de Airbnb. Então, seria esse mesmo valor de moradia. Podia ser, às vezes, um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo da cidade, mas ainda assim eu enfrentaria aquela dificuldade de realmente achar um Airbnb que me aceitasse por 1 mês, que aí você consegue aquele descontinho maneiro, ou que me aceite por 2 meses. Para eles, donos, né, hosts de Airbnb, eles não acham que valem a pena. Eu até perguntei, inclusive quando eu tava de mudança pra cá, eu não tava achando flat pra ficar nem nada. E aí eu comecei a perguntar nos Airbnbs, posso ficar 1 mês, posso ficar 1 mês e meio, eu tô me arrumando e tal. E o pessoal, não compensa pra mim, porque aí você vai ficar aqui gastando tudo e fica muito caro a conta no final. Aí eu, tá bom. Então eu não sei muito bem como isso funcionaria na prática. Na minha cabeça ia dar 1 mês do meu aluguel, mas pode ser que tenha umas variações pra cima e pra baixo e seria essa correriazinha, assim. Agora, pensando no trabalho. Quando tu chegou aí, e aí tu vai... Tu já usava um pouco do inglês, tu falou no Brasil, né? 20%, então tu já trabalhava com pessoas de fora, certo? Sim. Trabalhava com nativo e mexicano e tal, mas só ali as Américas. Tá bom. E como que foi aí? Como que é composto teu time, países? Qual que é a diferença de como tava lá no Brasil? Boa. A empresa que eu trabalho é uma empresa alemã, então ela é composta por 70% de alemães. E aí tem os outros 30%... Não são tão comum, hein? No podcast, acho que as pessoas quase sempre falam que tem mais estrangeiros. Então aqui é ao contrário. Aqui é 70% alemão e 30% estrangeiro. Tem estrangeiro de tudo quanto é lugar, eu diria. Tem gente do Brasil, pouquíssimas pessoas mais tem. Acho que somos em uns 8 ou 9 brasileiros de uma empresa de 400 pessoas. Tem gente da Europa inteira, tem gente da Argentina, tem gente do Chile e tal.
mas é só 30% da empresa. Aí, o meu time, a gente tem um chapter de agilidade, aí o chapter ele é um pouquinho mais diverso, então ele tem alemães, tem brasileiros, tem europeus, tem gente da Indonésia, tem gente de um monte de lugar, mas os times de outros lugares, outras áreas e times que eu interajo, muitas vezes eu sou a única estrangeira, e todo mundo é alemão. Então, isso pra mim no começo foi tipo assim, caraca, cara, eu tô entrando aqui, eu não falo alemão, eu tô acabando com a vida deles, que eles têm que falar inglês comigo, não sei o que lá. Porque eu lembro que na outra empresa, quando entrava alguém que não falava português, a gente tinha que mudar pro inglês, era sempre tipo, putz, a gente tem que mudar pro inglês só por causa de uma pessoa. E agora eu era essa pessoa. No começo foi muito ruim, eu me sentia super mal, e agora eu tô tipo assim, vai falar inglês com latina, sim. Vai ficar mudando seu idioma, assim. Então eu me apropriei disso e agora eu gosto. Uhum. E como que é culturalmente essa empresa com muito mais nativos do que estrangeiros, né, expat? Porque uma das coisas que eu vejo é que muitas pessoas procuram empresas mais internacionais por ter um pouco mais de medo da cultura só com nativos, eles serem mais fechados. Mas qual que é a tua experiência? Boa. Bom, eu já vim estudando, quando rolou a offer e tal, eu falei, tá, beleza, agora eu vou trabalhar com um monte de alemão. E aí, né? O que eu vou aprender? Aí comecei a estudar Cultural Map e tal, comecei a dar uma estudada nisso, entender como é que eles são no dia a dia, o que funciona pra eles, o que não funciona, né? O que eu posso esperar, né? O que eu poderia esperar? Então eu vim com uma cabeça do tipo, bom, eles são pessoas mais fechadas, sim. Eles são direto ao ponto. Eles são, né, assim, mais... Como é que chama isso, gente? Estereótipo de trabalhar muito sério, muito focado, e é com isso que eu venho. Com essas três coisas que eu vim na cabeça. E aí, acho que a primeira coisa que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei um dia antes de começar a trabalhar, foi super corrido. E aí, quando eu cheguei, a galera foi me receber, e eu fiquei, e aí, eu beijo, eu abraço, o que eu faço? Eu travei aqui na hora, eu falei, oi, gente! Falei, e aí, vocês abraçam, vocês beijam, eu não sei o que eu faço. Aí a minha líder, ela falou, não, vem aqui que a gente abraça, a gente beija. Só que eu percebi que ela falou a gente, só que ela se sentia confortável pra fazer isso. Mas uma galera que eu fui chegando e fui beijando, no primeiro dia eu cheguei beijando todo mundo. E aí a galera que fui beijando, eles ficaram, tipo assim, totalmente em choque. Essa mulher tá chegando aqui me dando um beijo na minha bochecha, ela tá louca, sabe? Então foi muito engraçado nesse primeiro momento, assim, do contato. Eu também notei, assim, na época que eu falava muito com a mão, falava muito mais alto. E a galera sempre tomava uns sustos, assim, tipo, meu Deus, que essa mulher tá gritando, gente, que absurdo, sabe? Isso no escritório? Isso no escritório, às vezes na cal também, às vezes eu, oi, gente, bom dia, tipo, eu sou assim, pô. E aí eu me senti muito inibida no começo, por ter esses olhares estranhos, assim, tipo, caraca, que assustador, né, que eu sou muito fora do que eles estão acostumados. E aí eu ficava com um conflito interno gigantesco, eu ficava, meu Deus do céu, não vou ser aceita aqui, né, pra mim a aceitação é importante. E eu fiquei, eu vou ter que ser quem eu sou mesmo. Eles que lutem, eles me contrataram assim, eu sou doida, e eles que me contrataram desse jeito, eu não vou ficar me escondendo, não. Então essa foi uma coisa que eu lutei, assim, uns meses internamente, pra poder ficar numa boa. E aí trabalhar com eles é bem do jeitinho que eu imaginei, assim, eles são sérios, eles são muito diretos, se eles têm um feedback, eles vão falar na sua cara que tá ruim, né? Quando tá bom, eles não falam nada. Porque assim, tá bom, eu não tenho que falar nada, mas se tá ruim, eu vou falar alguma coisa pra você. Acho que só me aconteceu poucas vezes, umas 4 ou 5 vezes, assim, direto, de eu fazer alguma coisa e alguém já me mandar uma DM e falar, por que você fez isso? Eu acho que você deveria ter feito assim, 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 eu não gostei, porque isso me impactou assim, assim, assim. Aí eu fiquei, tudo bem, é assim então que o pessoal funciona. Essa foi uma das primeiras coisas, assim. Mas tu teve algum choque? Porque uma coisa é tu ler, outra coisa é quando tu recebe na hora, assim, qual foi esse sentimento? É que como eu não concordei muito, né, tipo, eu achei que a pessoa tava levando pra um outro lado e tal, eu tava tipo assim, ok, essa aqui é o que ela pensa. Eu acho que eu sou, até alguns amigos meus falam, né, que talvez eu ia sofrer menos na Alemanha, porque eu já sou um pouco mais direta com os meus próprios feedbacks, e eu tô acostumada a receber feedback direto, e que talvez eu não sofresse tanto. Então, acho que pra mim foi tipo, tá bom, tá falando aqui,
ok, vou refletir sobre isso, sabe? Não foi uma coisa que me baqueou tanto, assim. Foi mais foi bem na hora, tá? Pum. Caraca, não tava esperando. A velocidade, talvez. Eles são muito pontuais, né? Não sei se todos os europeus, mas os alemães são extremamente pontuais. Não? Não todos. Eles são extremamente pontuais. Sim. Até com o pessoal do Reino Unido, novamente, não sei se é só minhas 2 experiências, mas também não são pontuais, assim. Tem reuniões que a gente marca curtas de 15 minutos, a galera chega, sei lá, 4 minutos atrasado, fala, pô, boa parte da reunião já foi. Sim. Aqui eles... é isso, eles... foi bom também que acho que logo de cara alguns alemães que eu tive one-on-one e tal, conversando um pouco, tentando entender o que eles estavam fazendo, qual a dificuldade que eles estavam enfrentando. Não, normal, one-on-one comum. E aí acho que de cara, assim, a galera mantém umas amenidades, perguntando como é que eu tô me ajeitando aqui em Hamburgo, mas eles avisam, assim, do tipo, olha, eu demoro pra confiar nas pessoas, então pode ser que eu demore pra me abrir com você, mas quando eu ficar confortável com você, você vai ver que tudo vai ficar melhor. Então eles avisam, sabe? Alguns colocam isso na mesa. E como a empresa, por mais que ela seja alemã, ela tem muito forte falando que é muito aberta, que a gente tem que ser aberto para todo mundo, que a gente tem que aprender, que a gente tem que respeitar a individualidade, a cultura do outro. Então eles reforçam isso demais, o que faz com que todos os alemães que estão lá, eles estão tipo em linha com o que é aquilo, né, com o que eles acreditam. Então eles não vão ser desrespeitosos com você, eles não vão ser tipo muito aleatório, assim, ou muito... Eles vão ser receptivos, à medida que eles conseguem. Eles não vão ser nem um pouco perto da receptividade brasileira, mas eles vão ser receptivos. E acho que eles foram até bastante comigo, né? Porque eles perguntavam, tipo, se eu tava precisando de alguma ajuda pra fazer mudança, se eu tava precisando de alguma ajuda com a tradução, porque eu vim pra cá sem falar alemão nenhum, e eu trabalho com um monte de alemão. Então eu vivia perguntando, isso aqui eu faço o quê? Isso aqui agora é o quê? Isso aqui... Eu vivia usando todos os conhecimentos burocráticos que eles já têm. Então eles são, assim, trabalhando. Sérios, pontuais, mas também bem prestativos. E bora. E o que eu adoro aqui agora é que eles começam a trabalhar cedo e terminam cedo. Então a gente começa a trabalhar às vezes 8h30, 8 horas da manhã, 9, pra sair às 5, uma pausinha bem rápida de almoço, pra sair às 5 assim, né? Todo mundo sai umas 4h30, tenho certeza, 4, pra curtir o dia lá fora, principalmente agora que tá chegando a primavera, porque olha, não é fácil não. O inverno aqui é... E eu acho interessante isso que tu falou de eles falarem que demoram mais para se abrir. Eu acho que isso já mostra que eles também tentaram entender outras culturas, né? Então acho que já é um demonstrativo de que eles estão abertos para isso, de é assim que eu sou, com o tempo demora mais. Acho que já deixa quem tá do outro lado, a gente, nós latinos chegando, um pouco mais tranquilo de falar, não é pessoal, né? Sim. Porque quando chega num lugar que as pessoas são mais fechadas, e por experiência própria, às vezes dá uma certa insegurança de, será que o meu trabalho não tá sendo bom? O pessoal não tá falando? Sim. Então, acho que essa comunicação que eles tiveram, de deixar claro, sabe? Ter as regras do jogo claras, deixar todo mundo mais tranquilo, né? Até, e acho que é bom também que você se preparou antes, entendendo. Eu sei que a gente tem alguns estereótipos, mas é sempre bom estudar, e mesmo assim com a cabeça aberta, né? Mas pelo menos preparado para quando alguém te dá um feedback direto, né? Não vai para casa chorar, meu Deus, o que vai acontecer? Porque tu já sabe que é só parte de como as coisas funcionam lá, né? Sim. E tem uma coisa, assim, que a galera falou muito quando eu cheguei, né? Principalmente as pessoas, managers aqui, elas falaram, tipo, olha, todo o feedback que você receber, tenha em mente que não é pessoal. É sempre sobre o seu trabalho. Não é sobre a forma como você falou, a forma como você tocou aquele assunto, a maneira como você se expressou. Nunca vai ser sobre isso. Vai ser sempre sobre o trabalho. Tenha isso em mente. Elas falaram isso repetitivamente, assim, muitas vezes. E eu fiquei, tá bom. E aí eu peguei isso pro coração. Falei, cara, nunca é sobre mim. Então, assim, não achou bom que foi... Isso aqui não é bom pra você? Beleza, isso aqui não é bom pra você, mas não tem nada a ver sobre mim. Acho que no Brasil a gente tende a levar um pouco mais os feedbacks pra um lado pessoal. Por mais que
a gente tente separar, eu acho que a gente fica muito mais sentido. Meus amigos brincam que pra tudo eu tenho um podcast, um episódio de um podcast pra falar, né? Eu ouço muito, porque eu ia falar isso ouvindo um podcast, eu tava lembrando que eu gravei outro episódio ontem, eu falei isso antes de ontem também, mas enfim. Tava ouvindo um que ele comenta sobre a gente não ter nossa identidade relacionada ao trabalho e isso facilita esses feedbacks. Eu acho que, por exemplo, quando a gente toma um feedback negativo por algo que a gente fez, quando a gente tem nossa personalidade muito atrelada ao que a gente é relacionado ao que a gente faz também, isso às vezes acaba tornando muito mais difícil lidar, porque uma das piores coisas para uma pessoa em geral é quando você tem sua identidade colocada em xeque, certo? Então, se o que você faz é tua identidade e quando alguém te dá um feedback negativo, tu começa a questionar, putz, quem eu sou uma farsa, entra a síndrome do impostor muito forte, né? E pelo que tu tá falando, eles têm isso bem mais claro, não sei se cultural da empresa ou do país mesmo, mas me parece, né, ouvindo o que tu tá falando, que eles têm muito mais claro que o profissional é uma coisa, o pessoal é outra, então se eu falar é isso aqui, não é que você não é uma pessoa boa, sei lá, não sabe fazer as coisas. Aqui, essa parte aqui sua profissional precisa melhorar, ou essa situação específica, né, precisa melhorar. Sim. Mas sim, eu acho que a gente leva assim mais pro pessoal no geral do que aqui na Europa, do que eu sinto por aqui. Uma outra coisa é que eu acho que aqui na Alemanha, ou aqui na Europa como um todo, né, o trabalho, ele não é a coisa mais importante da sua vida. O trabalho, ele é parte da sua vida, ele não é a coisa mais importante. Eu acho que nós, brasileiros, a gente foi criado para ser a coisa mais importante da nossa vida, porque é da onde a gente consegue tirar sustento, é da onde a gente consegue fazer um corre e ainda precisa trabalhar pra caraca para poder conseguir fazer as coisas. Aqui, a galera pode trocar de carreira não sei quantas vezes, sabe? Tipo, eles têm diversos hobbies ao mesmo tempo. O trabalho é só uma parte da vida. É muito louco a relação que eles têm com o trabalho. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante já de trabalhar aqui, né? Porque a gente vem dessa coisa do Brasil de trabalhar, de ser produtivo, de ser maluco, nananã, e você tem que dar o sangue, a gente foi criado desse jeito, a gente trabalhou muito tempo nesse mood. E aí quando você chega aqui, você percebe que, tipo, não, você tá se apressando pra quê? Você tá se cobrando o quê? Por que isso tem um prazo? Quem falou isso pra você? Aí você fica, não precisa ser agora, não precisa ser hoje? Que loucura! Então você aprende demais a dar uma desacelerada que ela chega até a ser brutal. Eu sinto que eu tava, tipo, na velocidade... Tava na quinta marcha, a 200 e poucos por hora, e aí eu tive que vir pra cá de segundinha, andar 40, 50, sabe? Foi uma loucura. E como que tu foi sentindo isso, assim? O que tu viu na prática? Tu consegue lembrar, assim, momentos que tu parou, putz, tipo, pra refletir sobre a tua relação de trabalho com vida pessoal? Com relação a esse acelero, essas entregas, ou a maneira como a gente coloca trabalho na vida com relação a isso? No geral, porque como tu chegou aí, tu foi sentindo essa diferença. Tu fala, o pessoal tem a vida fora, tem muitos hobbies, né? Mas teve algum momento que tu parou e falou assim, caramba, é mesmo, eu tô meio acelerada, caramba, eles estão fazendo as coisas diferentes, sabe? Tipo, teve algo que tu viu no ambiente que era diferente? Acho que o tempo todo, assim, no meu primeiro mês, pelo menos, né? E eu tava, tipo assim, o pessoal dá um self-onboarding pra você fazer. E eu devorei aquele negócio. Eu devorei, assim, uma semana, sei lá, uma semana e meia, 2 semanas. E eu tava assim, tipo, meu Deus, tô atrasada. Tô com essa sensação de atrasada. Eu ficava lendo, terminando, fazia as anotações, fazia as análises, louquíssima, assim, ó. E aí, um dos meus... o meu colega que tava fazendo o meu onboarding, ele falou assim, mas por que você tá correndo? Aí eu falei, eu não sei, eu acho que eu preciso começar a trabalhar, preciso começar a entregar, produzir. Aí ele falou, não, cara, se segura. Tipo, com todo mundo que eu conversava era, tipo, sempre me desacelerando, sabe? Não, take your time, não precisa fazer isso agora. Quem que te pediu essas análises? Por que você tá entregando isso? Ou, por que você vai... Tipo, às vezes eu falando, então a gente faz uma reunião amanhã, o pessoal, mas por que amanhã? Por que precisa ser amanhã? Não, amanhã a gente vai fazer outras coisas e tal, outro ritmo. E eu fiquei, gente, não, tem um problema pra resolver aqui, vamos sentar e resolver esse problema. E o pessoal, não, a gente não vai resolver esse problema agora não, a gente vai resolver esse problema na outra semana, daqui um mês. Eu ficava, meu Deus, como é que vai resolver daqui um mês? Eu vou morrer. Sim. Foi assim. Sim. Mas tu pode ser chega porque a eu sou sofrer doida também, eu sofro. Mas
É, porque assim, eu já teve algumas situações que eu ficava também um pouco agoniado de querer fazer as coisas mais rápido. Sim, eu sofri muito no começo. Eu tive que conversar com um monte de brasileiro que estava trabalhando já aqui. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, conversa comigo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu não tô conseguindo me comunicar direito, eu não tô conseguindo passar a mensagem certa aqui da urgência. E o pessoal, não, Cindy, não é isso não. Aqui a galera é diferente mesmo, é outro ritmo. Tipo, aí eu, meu Deus. Porque eu ficava, ai, gente, então eu fiz um estudo e por causa disso, mostrar algumas coisas, galera. Nossa, mas que doida, velho. Por que você tá fazendo isso? Aí eu, desculpa. Às vezes eu até tentava trazer uns assuntos assim e a galera não conseguia nem entender o que eu tava falando. E eu fiquei, Tem isso também, né? Eu sinto que aqui, pelo menos na Alemanha, ou pelo menos com a galera que eu trabalho, eu sinto que eu tô num momento muito diferente de agilidade do que eu tava no Brasil. Então, é como se eu estivesse aqui vivendo os desafios e as coisas que eu vivia em 2018 no Brasil. Então, eu não estou vivendo os mesmos problemas, estou vivendo os problemas do passado. O que é bom, que eu já sei resolver um monte deles, já aprendi diversas formas de fazer eles e eu vejo um pouco as coisas de outra forma, eu diria. Por já ter passado a sensação de que passei, né? Sim, eu posso te dizer... acho que a empresa anterior acho que tinha um nível muito alto pensando em agilidade, então acho que tipo os colegas de trabalho assim. Nessa nova eu trabalho com cliente, né, também, então é diferente, não estou falando da minha empresa mesmo, mas a expectativa que eles têm de mim é muito mais baixa, tipo, eu acho a expectativa de gerenciar uma equipe e eu acho isso tão básico, sabe? Exato. Tipo, então, o que eu tenho feito é sempre tentar dar um passo a mais, então me envolver na definição de roadmap, tipo, como que a gente faz, colocar eles em contato com o cliente, né? Como que a gente cria MVP em vez de fazer plano gigante, agora a gente precisa validar, estou ajudando a criar gestão do programa, sabe? Não consigo do portfólio porque ele é muito diverso, mas eu falei, não consigo portfólio, agora programa. Então, programa. Então, a gente tem fase de discovery, sabe? Tem fase do envolvendo self design. Então, tipo, são tudo coisas que não é esperado de mim, mas que eu acho que é o básico, assim, e eu tenho que puxar, e muitas vezes parece que eu tô falando algo totalmente grego, e eu acho muito básico, e eu tenho muitas vezes para fazer esse exercício mental de tentar ser mais humilde, porque às vezes eu fico irritado, sabe? No trabalho, eu falo, cara, isso é muito básico, tipo... E eu acredito muito forte que não precisa de uma pessoa para ajudar um time a fazer planejamento, fazer daily. Tipo, eu falo, cara, meu trabalho, se fosse só isso, eu não tenho nada para fazer, porque eu acho isso muito básico. Então, eu acho, tipo, lendo, que é mais ou menos parecido a sensação que tu tá tendo aí, né? É exatamente essa sensação. Eu fiquei tipo assim, é só isso que eu vou fazer? Só um time? Um time? Tipo, eu saí de um contexto em que eu trabalhava, sei lá, com 300, 400 pessoas num lugar, numa unidade de negócio ali, numa área. E agora eu vou trabalhar só com, sei lá, 6 pessoas. E esse aqui é um time considerado grande. Eu ficava, 6 pessoas? Como assim? Não, vou sair catando mais coisas. Eu saí catando um monte de coisa também pra fazer. Gestão de portfólio, gestão de OKR, todas essas coisas, flight levels, pegando tudo pra fazer. Porque você fica, cara, precisa fazer. Alguém precisa fazer. Sim. E aí a galera, eu sinto que eu não sei se é porque eles não sabem, ou se eles não estão muito acostumados, ou se eles querem ficar só na caixinha deles ali. Eles não pegam pra fazer. Eu falei, bom, tô vendo essa oportunidade aqui, vou me jogar, vou sair conversando com a galera e vou fazer acontecer essa parada. E aí você sai fazendo. É isso. Acho que o pessoal espera muito da gente, né, na agilidade, ajudar a equipe a entregar mais rápido, né? E eu, tipo, pelo menos eu sentia isso. Eu comecei a questionar muito, cara, o que a gente tá fazendo? É a coisa certa, a gente tem que validar com o cliente, tem que fazer gestão de stakeholder, a gente precisa ter reuniões frequentes. O pessoal de design não tem que ficar fazendo Figma, eles tem que estar interagindo, criando mockups, né? Tipo, criando ideias como você. Então, sim, eu compreendo totalmente o que tu tá falando, porque é a mesma coisa, tipo, a expectativa no geral é muito baixa, e para um trabalho que eu acho que não é necessário, tipo, sei lá, trabalho de Scrum Master com equipe, eu não sinto isso necessário mais, talvez 10 anos atrás. Os devs já aprenderam, já, as pessoas desenvolvedoras ali já estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que o que muda às vezes, o que eu sinto é que eles não sabem fazer as perguntas corretas, eles
veem um problema e propõem soluções, e aí eu acho que eu acabo ajudando muito em chegar na raiz da parada, né? Tipo, mas eu acho realmente que isso não é um trabalho que eu preciso estar full time com eles, tá? Eu faço esse trabalho porque fui contratado para isso, mas tipo, eu vou dizer que eu gasto talvez 20% do meu tempo com isso, e o resto é portfólio, tipo, cliente, gestão de stakeholder, fazendo OKRs. OKRs não é, tipo, KPI, sabe? Tipo, não é esses números malucos. Entregar alguma coisa não deveria ser OKR. Então, essas conversas assim, né? Que isso, sim, gasta muito mais tempo. E, pra mim, isso, sim, é um trabalho importante, mas que pra eles é, nossa, tipo... Pô, eu ganhei uns feedback positivo assim que eu fico meio mal. Eu fico feliz, mas pra mim ainda é meio estranho. Eu fico, tipo, isso aí, pelo menos básico. No Brasil eu tava acostumado. Na empresa anterior, novamente, não. A empresa anterior, novamente, tinha um level bem alto, mas eu sei que é exceção. Porque eu fui em alguns outros eventos aqui, sabe? Então enfim, mas eu acho que é legal falar isso porque... Para quem quer trabalhar com agilidade, acho que é bom se preparar para esses cenários, assim, é muito... Porque no Brasil, às vezes, tem cargo Scrum Master, mas não é trabalho de Scrum Master mesmo. Assim. Pelo menos eu não via mais quando eu estava aí. Né? Eu ainda via nas comunidades uma galera falando, Aí eu ficava, ok, tá tem uma galera que ainda precisa e é isso, né? Sim, entendi. Tá bom, então, porque aqui vai ser isso mesmo. Tem algumas exceções, mas são exceções. Quando eu quis mudar, sair da minha empresa anterior, fiz várias entrevistas e a maioria era esse trabalho. Tipo, muito basicão mesmo, assim. E se tu for falar na entrevista que eu queria falar de portfólio, de gestão de stakeholders, o pessoal fica viajando. Tipo, mas como que você faz uma daily? Como que você faz uma retrospectiva, sabe? Sim. Caraca, verdade. O que é bom, né? O que tu tá falando. O que é legal porque, de certa forma, fica um pouco mais tranquilo, né? O trabalho e... Putz, é isso. Você pode escolher ficar muito confortável. Então, Exato. Tipo assim, se a sua vida no Brasil agora tá um verdadeiro caos e você só quer parar, esse é o lugar. Você pode ficar tranquilinho aqui, vivendo de nível de time, tranquilo, sem nenhum problema. Você vai fazer o seu trabalho na paz, todo mundo vai gostar do seu trabalho e você vai ganhar igual alguém que tá puxando mais coisas pra fazer. É isso. É isso. Eu mesmo não consigo. Eu acho esse trabalho, assim, muito basicão. Muito parado, e eu realmente acho que... E eu falo, eu acho que, tipo, minha equipe, assim, no geral, percebeu. Que fala, galera, entregar mais não é o que a gente precisa. A gente precisa entregar a coisa certa, sabe? São os dois. Como a gente anda com os dois, então... E, pô, eu fico felizão. Tipo, apesar de não ganhar mais por isso, pra mim é muito mais legal o resultado que... sim, dá um calorzinho, né? Você já sabe, consegue... Acho que pra gente ainda, não sei pra você, mas pelo menos pra mim, quando eu vejo que sei lá, eu fico, caraca, sou uma brasileira fazendo e acontecendo aqui numa empresa na Alemanha, eu fico cheia de mim, pô, eu fico com o meu ego... Sim, claro. Com o meu ego alimentado, não nego. Em inglês, né? Tipo, e coisas, por exemplo, que o pessoal... Eu acho que ainda tem muita dificuldade, métricas de fluxo, por exemplo, sabe? Tipo, ajudar a galera a entender isso, não no nível de equipe, mas ela trazendo a nível maior, o que são, como a gente mede. Nem consigo ainda. Não, eu tô engateando nisso. Na anterior era de boa. Mas essa tô engateando e é tudo meio... mind-blowing, assim, pro pessoal, né? Então isso é legal, tipo, quando eu vejo, assim, tipo, o problema é que convencer a usar é muito lento, porque ninguém vê o problema, então tem que esperar o momento certo, mostrar o resultado, e aí consegue, sabe? Então é muito explorar, assim, tipo, tirar o mato. Tem que plantar uma sementinha, né? E ir regando ela. Eu sinto que é isso. Você planta uma sementinha, aí você vai regando, aí você tenta de um jeito, você vai tentando de outro, e você vai cavando, e a sementinha vai dando umas florzinhas, cara. Bota fé. Uma coisa que eu gosto também, acho que eu sinto nas empresas, eu queria saber se pra ti também, que as pessoas ouvem mais, assim. Eu acho que... depois que eu tô, as pessoas com cargo mais alto, eu consigo conversar com elas mais fácil do que eu sentia que era no Brasil, sabe? Então, como que é pra ti hierarquia boa. Na que tu tá agora pra comparar de antes? Eu diria que eu fico mais confortável com a hierarquia daqui. Tipo, eu consigo ter conversas com... Eu não sei se é porque a estrutura também, por ela ser enxuta,
Né? Se eu for parar pra pensar, em 2018, quando eu trabalhava numa estrutura semelhante a essa, eu também ficava bem confortável de conversar com as mesmos tipos de lideranças que eu conversava naquela época. Então, eu acho que por eles saberem um pouquinho menos de agilidade, eu tenho essa sensação de que alguns diretores de tecnologia, alguns, tipo, head de produto, essas coisas, por eles conhecerem um pouquinho menos de agilidade, eles estão um pouco mais abertos. Então, às vezes você tá falando, tá explicando, eles estão ali, estão atentos, e eles falam muito assim, bora tentar. Eu acho isso muito fantástico. Eu acho que a gente já vi lugares que as pessoas falam muito de, você pode errar aqui, etc. Mas, no fundo, não é bem assim, sabe? E quando aqui eu sinto que eu realmente posso errar. Aqui eu já errei, tipo... Não que eu errei rude, né? Mas já sinto que eu errei, já sinto que eu poderia ter feito melhor. Mas ninguém virou pra mim e falou, caraca, tu cometeu um erro bizarro aqui. Nossa, vamos conversar, meu Deus do céu, ferrou. Não, foi um negócio tipo, não, a gente tava junto nessa, a gente decidiu essa escolha junto. Não foi um erro de ninguém e tal, foi aprendizado, bora pro próximo. A gente vai fazer melhor no próximo. Então tem uma pegada de um incentivo, assim, e é realmente blameless, não tem cultura da culpa. Bora fazer junto, bora tentar a próxima e o próximo vai ser melhor. É uma positividade, assim, que tá impressionante. Muito bom, muito bom. E agora vamos passar para a cidade de Hamburgo. Que aí já é outra decisão menos comum, né? A gente quase sempre está nas grandes cidades, ou capitais financeiras, né? Como algumas vezes tem. Então, por que tu foi para lá? Foi também pela oportunidade que apareceu ou foi uma decisão consciente de que esse é o lugar que eu quero por causa desse motivo? Foi uma decisão consciente, por incrível que pareça, né? Então, a empresa que eu trabalho ela é uma empresa alemã, que ela tem escritório em Berlim e tem escritório em Hamburgo. Mas o produto final que eu trabalho, ele só tem em Hamburgo e em Hannover. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu quero trabalhar perto do produto. E aí a galera daqui até me zoa, falando que eu dei a resposta certa que o RH queria ouvir, mas é uma resposta verdadeira. Eu realmente queria trabalhar perto do produto. O produto que a gente tem é ride pooling, né, corrida compartilhada. Então são umas vanzinhas que elas só rodam aqui em Hamburgo. E aí eu teria que morar em Berlim, eu teria que ficar viajando para Hamburgo para ver, eventualmente e tal. E eu gosto de trabalhar perto do produto que eu tô trabalhando. Eu sou millennial, eu gosto de fazer isso. E aí eu olhei e falei, pô, posso trabalhar em Berlim. E aí Berlim é a capital da Alemanha e tudo. Eu falei, bom, mas o que tem nessa tal de Hamburgo? Aí comecei a pesquisar, falei, pô, é a cidade do Porto, é uma cidade conhecida, é a segunda maior cidade da Alemanha, né? Uma cidade muito rica, tem muito milionário aqui, bilionário, Porsche, Ferrari, é uma loucura essa cidade. Falei, cara, acho que vai ser legal. E eu também não queria morar, né? Depois de ter saído de São Paulo, como nasci, cresci em São Paulo, você fica tipo assim, cara, eu não quero morar numa cidade grande. E Berlim, por mais que seja bem menor do que São Paulo, são 13 milhões de habitantes, ela ainda dá essa vibe de cidade grande. Um monte de gente toda hora, tal. Eu falei, não, eu quero sossego, eu quero morar numa cidade mais tranquila. Então essa foi a minha decisão de morar em Hamburgo. Mesmo sabendo que o alemão seria uma dificuldade, porque aqui as pessoas não estão acostumadas a não ter pessoas que não falam alemão, porque afinal de contas não tem muito turismo aqui nessa cidade, então as pessoas não sabem lidar com isso. Então, foi um choque, cara, sair do aeroporto e ver, tipo, já todo placa em alemão, caraca, o negócio bateu aqui mesmo. Você tinha ido pra Alemanha antes? Nunca tinha ido na Alemanha na minha vida, é muito louco. Tá, e como que é morar aí? Como que tu tá se sentindo? Porque tu chegou aí em Berlim já? Desde que tu chegou aí? Sim, como a empresa que eu trabalho tem escritório em Berlim, às vezes eu vou pra Berlim pra trabalhar, dá umas 2 horas de trem, é bem pertinho, não é longe. Já fiz turismo em Berlim também, gostei da cidade, mas não me vejo morando em Berlim, assim, eu olho e falo, não é minha vibe. Berlim, Hamburgo é menorzinha, mais fácil de andar, mais gostosinha, me sinto mais tranquila aqui. E morar aqui é isso, é uma cidade muito calma, o silêncio aqui é ensurdecedor. Eu não sei se é porque realmente as portas e janelas e as casas aqui são um isolamento muito bom, mas você não escuta as pessoas, né? E pra quem nunca viajou pra Alemanha, os alemães falam extremamente baixo, eles são extremamente silenciosos.
Então, até quando você tá andando na rua, você vê pessoas, mas você não ouve o que elas estão falando. Não porque você não entende, mas é porque é tão baixinho que eles falam, sempre muito baixinho. Até quando eles estão falando inglês, eles falam baixo. Isso foi um choque, assim, do começo. Falei, caraca, muito baixo, muito silêncio. Mas é lindo aqui, é uma cidade muito gostosinha, muito segura. Não tem tanto imigrante, então eu dou uma apanhada, assim, nesse alemão da vida. Dei uma apanhada demais no começo, sofria, da galera ter que se comunicar muito por mímica. Mas a cidade em si, ela é maravilhosa. Só que, eu vou deixar aqui sempre, eu não aguento mais o frio da Alemanha, né? Eu tô vendo você de camiseta, eu tô gravando de moletom, tá? Então, estamos aqui, ó, maio já, metade de maio... E eu só tive 2 dias com temperatura acima de 20 graus nessa Alemanha. 2 dias no ano. 21 aqui. Pois é. Isso aqui, porque já é final da tarde, sim. Aqui, sei lá, tá... Aqui tá 14. Então, assim, 14 é frio ainda, galera. Tipo, comparado ao inverno, tá calor. Mas eu não aguento mais o frio. E acho que essa é uma coisa que tá me pegando. E pra quem me conhece, eu adoro frio. Eu falava em São Paulo, eu adoro frio, eu amo frio. Mas agora eu não tô aguentando mais, não. Mas é diferente porque é mais frio e ainda tem o fator da luz do dia reduzida, né? Nossa, muito. Isso. Então não é a mesma coisa do frio de São Paulo. Exato, bom ponto. Verdade. Aqui a gente amanhecia 8 horas da manhã e dava 3:30 da tarde, já tava escuro. Sim, isso é uma coisa que pesa pra mim mais do que o frio. O frio ainda é um pouquinho ruim por causa da minha casa. Se tu falou que o isolamento é bom, que o podcast há muito tempo já ouviu ambulância de fundo várias vezes, porque é janela antiga, né? Aqui se eu fechar a janela e passar uma ambulância, tu não vai ouvir nada. Então eu em breve vou mudar de apartamento se tudo der certo, porque essa janela aqui me mata, tanto no barulho quanto no frio também que passa, né? Mas tem algumas pessoas que falam que, tipo, Porto, assim, a galera passa mais frio no Porto do que quem passa frio aqui dentro de casa, né? Óbvio, dentro de casa na Alemanha. Sim. Total. Todos os outros países são um pouco mais preparados pro frio, né? Claro que se você for para apartamento novo, já muda, mas for ficar no Porto mesmo, sei lá, 90% deles são mais antigos, né? Aí tem os reformados que ajudam. O Airbnb que eu fiquei era aqui na Baixa do Porto mesmo, que é no centro, e era quente, era impressionante também. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma janela tão boa assim, de eu achar bizarro, a rua tinha bastante barulho, né? Tinha bastante gente passando, e aí eu fui fechar. Esse foi o meu primeiro mês. Quando eu fechei, assim, parecia que era um vácuo. Sim. Falei, caraca. Foi que bizarro, assim, que legal isso, né? É isso. Tá, mas... Então, no geral, tu tá gostando da cidade. Tipo, foi uma boa escolha, né? Eu perguntei se tu já foi a Berlim, porque eu queria... Porque aí dá esse choque, assim, de comparar os dois, né? Se tu se arrepende ou não. Nossa, não, eu não moraria em Berlim. Berlim é muito, muito grande, tem gente pra todo lado, é uma confusão. Aquela cidade. Aquela cidade é tipo uma mini São Paulo, eu diria. Não consigo colocar em outras palavras, só quem viveu sabe, assim, a vibe. Aqui é tudo muito tranquilo, tem senhorzinho, mas também tem os jovens, né? Mas é tudo menor, é tudo menorzinho, tudo é menorzinho. Acho que a grande loucura, assim, do Brasil pra cá é que acho que, não sei, aí acho que não tem isso, não tem isso aí. Mas aqui nada abre de domingo, tipo, literalmente, nada abre de domingo. Só alguns cafés, alguns restaurantes, mas farmácia, mercado... Pô, esqueceu de... Tipo, hoje é sexta, beleza, dá pra ir no mercado amanhã, mas esqueceu de comprar uma parada, putz, vai ficar sem. Esse foi engraçado. Eu achei sensacional, achei que o capitalismo não venceu aqui, né? Acho que eles dão esse dia de folga pra todo mundo, mas é chocante, assim, no começo. E é muito calmo, cara. Você vê como a galera aproveita a vida, você vê que a galera tem esse negócio de aproveitar o dia fora da casa, sabe? Ficar na rua. Não é essa coisa do vamos ao shopping, que envolve gastar, comprar e tal. São outras experiências. Eles vão fazer essas caminhadas, assim, pelas montanhas, pelas cidades e tal. E é lindo de ver. Ver que é outro tipo de relação. E o que tu faz aí? Porque quando tu fala que Berlim tem muita coisa, eu queria saber, tipo,
qual que é a tua rotina, né, principalmente fora de casa, considerando as diferentes estações. Eu fico sempre curioso para saber o que tu faz no inverno, né? Porque tem países que tem uma estrutura muito boa. É? Tu ficou mais em casa, assim? Eu fiquei muito em casa, cara. E isso foi uma decisão que eu tomei depois desse inverno sofrido. Que é assim, o próximo inverno eu vou viajar pra neve, vou fazer uns bagulho de esqui, um snowboard, vou ressignificar o inverno. Porque eu fiquei extremamente triste. Essa foi a palavra. Eu fiquei muito em casa. Não dá vontade de fazer nada. Não sou sedentária, né? Mas eu saía pra fazer academia todo dia. E eu ficava assim, cara, eu tô saindo pra fazer academia, mas eu tô aqui, Senhor, por Deus, que se eu não sair eu vou ficar mais louca. Então essa era a única escolha, assim. Eu até saía pra final de semana, saía na rua pra fazer outras coisas, olhar a rua, ficar lá fora, consumindo esse ar gelado, a minha pele ressecando. Mas eu ficava na rua um pouco, sabe, pra ver um pouco de movimento. Mas foi um mês bem, bem complicado. E eu cheguei aqui no outono. Então eu passei outono, dá pra curtir bastante na rua, conhecer a cidade, tal, andar, ficar no sol. Mas já é mais frio. Aí veio o inverno, me destruiu. Eu vou bem pouco pro escritório, então também tem isso. Eu vou no máximo uma vez por semana, quando eu tô a fim de dar uma socializada, fazer uma interação lá com a galera. Então acho que isso também pega, assim, bastante a falta que faz... ter alguém, a falta que faz um abraço, cara, de verdade, tipo, loucura isso, a falta que faz um abraço. E agora com a primavera, você já tem os dias mais longos, você já fica, tipo, mais animado. Acho que outro dia eu fui pedalar de camiseta, fiquei, caraca, eu tô pedalando de camiseta, nunca tinha pedalado de camiseta até então aqui, então foi bem gostoso. Eu estou muito ansiosa para o verão, né, pra eu poder tomar sol em Hamburgo, ver a galera andando de barco, de jet ski, que tem bastante por aqui, você sempre vê fazendo todas as atividades da água, porque afinal tem um rio aqui muito conhecido e a galera faz tudo lá. Tô louca pra vivenciar isso, mas por enquanto é isso, churrascos no parque, tô louca pra viver essas coisas, mas eu ainda não vivi. Em breve, né? Tipo, em breve, tá chegando. Outono, inverno, primavera, daqui a pouco vem essa fase. E a cultura do lugar que tu comentou do pessoal mais fechado, como isso se traduz na vida social aí? Como que é? Tipo, é mais estrangeiros ou mais em casa, mais nativos mesmo? Boa, é muito mais alemão, tipo... E assim, eu ainda não consegui sair muito com as pessoas do meu trabalho, fora do trabalho, sabe? A gente até faz um happy hour uma vez ou outra, vai todo mundo do time, mas não é aquela coisa... Não é uma coisa muito espontânea, sabe? A galera fica um pouco pra fazer uma social mesmo, e aí depois vai todo mundo embora. Agora que, tipo, você consegue ver a galera, tipo, não, vamos sair de sexta-noite, vamos estender num barzinho... E aí ficar até mais altas horas bebendo, eles ficarem mais confortáveis ali com todo mundo. Mas, no geral, fora do trabalho, eu diria que a minha interação é com brasileiros só agora, cara. Fora do trabalho, não tenho interação com outras nacionalidades. É muito louco isso. Não consigo fechar essa parceria aí, sabe? Não é uma coisa que você só senta num bar, assim, vai puxar um assunto. Não sinto conforto nenhum de fazer isso. Nenhum. Nunca fiz. E aí fica nisso. Falo com brasileiro. Tá. Tu acha que outros estrangeiros aí também são mais fechados do que tu esperava? Eu não consigo nem achar muitos outros estrangeiros, assim, né? Você até consegue achar uma galera, tipo... Você até consegue ver uns grupos de pessoas, com alguma origem árabe e tal, mas como eles falam mais alemão do que inglês, eu também não consigo interagir com esse povo, porque eu não falo alemão. Comecei a estudar alemão, estudo alemão já tem uns 6, 7 meses, mas meu alemão ainda não é essa coisa toda, sabe? Tipo, é só comunicações básicas. Então você não consegue só fazer uma com a dificuldade da língua, em 7 meses tu aprendeu a falar bom dia, boa noite, né? Tipo isso. Bom dia, boa noite, quero um pão. Valeu. Quero um pão. É isso que você aprende a pedir, Onde é o banheiro? Onde é o banheiro, uma cerveja, um pão. É só isso que você precisa pra sobreviver. Dá pra sobreviver. Alemão básico. E o que tu acha, assim, pensando agora, refletindo nesse tempo morando fora? E aí, 2 perguntas
simples, que é quais são as coisas mais legais, tu já falou, mas queria que tu resumisse, e quais são as coisas mais difíceis desse tempo aí? Boa. As coisas mais legais é poder ter acesso a coisas financeiras que você não tem no Brasil, muito mais fácil. E ter segurança, sem dúvida. Então, hoje aqui, a gente sente essa falta. Eu sinto que no Brasil também guardava mais, mas eu sinto que no Brasil eu conseguia fazer menos coisa do que eu consigo fazer hoje. Tipo, de eu virar e falar, putz, eu quero organizar uma viagem. Eu consigo organizar uma viagem com o salário do meu mês. Total, sim. Tipo, do nada, se eu quiser, sabe? Isso é estranho. Não, isso é muito agora, estranho, estranho, não é? né? É muito, de você virar e falar Acho assim... que o valor, o que é mais caro e barato é diferente, mas total, porque sim, eu guardava mais dinheiro, mas eu consigo viajar muito mais fácil, sei lá, meio estranho. É muito estranho. E aí você fazer isso, assim, de você virar e falar assim, pô, não, eu vou assim, na semana que vem alugar um Airbnb, vou ficar uma semana fora e é isso. Aí você fala, pô, Airbnb vai ficar caro, mas eu consigo ainda, sabe? De você não precisar fazer um super planejamento pra isso, pegar e comprar uma passagem de avião. Eu não consigo nem viajar muito de low cost, porque eu viajo com a cachorra, e ainda assim, eu ainda consigo viajar, sabe? Eu fico, caraca, velho, não era uma coisa normal pra mim. E agora ela tá se tornando um pouquinho mais normal. Eu também demorei muito tempo pra absorver essa coisa, a relação com o dinheiro aqui. Acho que teve um dos episódios que eu tava ouvindo hoje, de vocês falando 4 anos de Portugal. Acho que tinha uma das pessoas participantes que falaram isso, que eu esqueci quem era, da relação com o dinheiro. Eu demorei muito tempo, e agora que eu consigo perceber o que eu consigo fazer, o que é barato, o que é caro, eu falo, consigo, sabe? De conseguir. Não, faz total sentido. É muito diferente mesmo do... Por exemplo, eu nunca na minha vida compraria um MacBook no Brasil, sabe? E aqui eu comprei porque, comparando o custo-benefício, eu falei, dá, é caro. Às vezes eu comparo as coisas em viagens. Tipo, quantos voos isso eu falei, tipo, eu sei mais ou menos quando eu gasto em viagens. Eu vou muito mais pra Espanha normalmente, né? Então, eu comparo, eu falei, putz, são tantas viagens, ok, dá pra fazer isso, assim. Mas acho que no Brasil eu nunca compraria. Então, realmente, relação com o dinheiro. E alguém comentou... Não, no episódio que eu gravei ontem, que foi sobre a Hungria, né? Budapeste, a Aline comenta que ela come muito mais fora, e essa é outra coisa também. Eu tenho a impressão que é mais barato. Eu não sei se só o meu estilo de vida mudou, mas é uma coisa que eu não fazia. E aqui é uma coisa que eu faço com certa frequência até. Assim, no Brasil eu achava meio caro e aqui eu consigo mais. Não sei pra ti na Alemanha, né? Eu acho que a Alemanha é muito cara pra comer. Eu viajando pra Porto, viajando pra Espanha, eu acho super barato. Eu fico tipo assim, meu Deus, o quê? Jantar pra 30 euros, sabe? Tipo, muito barato na minha cabeça. Porque 30 euros? Pra ainda pagou um preço... caro, né? Bom. Sim, sim. E aqui, às vezes, vai jantar... O seu jantar dá 30 euros sozinha. Putz, então, não. Aqui é caro. Aqui eu sinto que eu saio pra comer relativamente igual eu saía pra comer no Brasil, assim. Eu não saía tanto pra comer, talvez, no Brasil. É mais com alguns amigos, uma vez por semana, 2. Aqui eu acho que eu mantenho meio que essa mesma coisa, não era muito mais. Mas com certeza, na Espanha, é um lugar bem baratinho de comer, eu gostei muito. Tava lá novamente, tinha um cara do meu time que é do Reino Unido, e ele tava em Corunha. E ele tava chateado, né, quando eu falei... Hoje a gente tava de volta no lugar, a gente teve one-on-one, ele falou que ficou meio triste em saber que depois do Brexit ele não pode ficar lá muito mais tempo. Ele falou, tava sol, a comida, ele falou, foi estupidamente barata. Ele pagou algumas vezes no restaurante, acho que ele ganha em Londres, né? Deve ser um salário alto, e aí ele fala, não, hoje eu pago. Eu falei, cara, como assim? Acho que não é nada pra ele, porque ele tava realmente chateado de ter que voltar e saber que não pôde ficar um mês como ele podia antes lá. Ele falou, a comida é boa, a pessoa é mais simpático ali, e tava mais calor, e falou, eu não posso ficar lá. Então, Sim. A outra coisa que eu não abro mão aqui, acho que é a segurança, cara. Eu me sinto muito segura aqui. Sair com o celular na rua, não ter essa preocupação de que alguém vai pegar minhas coisas.
Isso é uma coisa que explode a cabeça, assim. Só de ter saído de São Paulo, você já fica um pouco mais tranquila. Mas quando você vem para um lugar assim, que realmente todo mundo tem acesso, né? Todo mundo consegue comprar. Acho que uma coisa do MacBook que você comentou, que vale comentar, é tipo assim, o salário mínimo aqui na Alemanha é uns 1.600, 1.700 euros, alguma coisa assim. E aí você consegue pensar que, tipo, um salário mínimo você consegue comprar um MacBook. Uhum. Isso é muito louco. Portugal é metade disso e o MacBook é o mesmo preço, então, mas vamos dizer que 2 salários mínimos. Talvez um pouquinho mais, mas continua. É um M1 quando ele foi lançado, assim, tipo, é muito bizarro. Eu não sabia o preço, eu só fui saber porque eu queria comprar um e pra editar vídeo, o meu Windows estava muito ruim. Sim. E aí eu fui comparar, né, o Mac, eu nunca nem tinha cogitado, porque eu tinha na cabeça o preço do Brasil. E quando eu fui ver o preço pela primeira vez, eu fiquei, caraca, tipo, dá pra não comprar. tá tão diferente, né? E eu já tava aqui 3 anos aqui em Portugal, assim, mas eu ainda não tinha percebido essa diferença, né, do preço de alguns produtos. E aí, nisso que, como todo mundo tem acesso, você tem segurança, sabe? Todo mundo consegue ter as coisas. Então, você se sente segura. Por ser mulher também, eu me sinto muito segura. Tipo, esses casos de violência contra a mulher aqui não é uma questão, sabe? Eu sei que é uma cidade muito menor, infinitamente menor que São Paulo, mas é bizarramente você andar tranquila. Se quiser sair de roupa curta, ainda não me aconteceu, porque é sempre frio, mas eu tenho certeza que vou sair em segurança, sabe? Agora, qual que é a parte difícil? A parte difícil. Bom, a parte difícil atualmente é o frio, de verdade mesmo. Eu tô bem cansada. São 8 meses já vivendo assim. Eu já vinha do inverno do Brasil, então eu tô, tipo assim, saturadíssima. Mas vai, tirando o frio, não vou falar. Mas deixa eu falar uma coisa, porque o frio às vezes pega mais. Ano passado foi o primeiro, não esse, o anterior. O inverno anterior foi o primeiro que eu tava sentindo de saco cheio. Tá. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação, assim, cara, eu tô cansado, não aguento mais. E aqui é frio dentro de casa, né? Então, aquecedor. Que esse inverno foi um pouco melhor. Talvez eu me acostumei mais, mas... Ano passado foi um inverno de 3 anos, foi o único que eu fiquei realmente muito cansado, de saco cheio, assim. Essa sensação que você falou, tipo, não aguento mais isso, não aguento mais ficar escuro, assim. Então, às vezes acontece, assim. O pessoal falava sobre isso, eu nunca tive, então pra mim era meio estranho, assim, eu falava, não sentia. Aí, ano passado, pegou forte, muito mais a luz do dia, o frio, né, mas acho que pior ainda era a luz do dia, assim, que ficou muito tempo nublado. Sim. Então. A galera me falava isso no começo, eu não botava fé. Eu falava, que exagero, gente. O pessoal, não, é meio depressivo. Sim. Eu ficava, que exagero. Bateu no meu primeiro ano. Principalmente porque eu dei uma fugidinha, fui pra Barcelona em abril e voltei. E aí, quando eu voltei, eu tava em Barcelona usando short, e aqui eu tive que voltar a usar moletom. E eu fiquei muito irritada. Eu fiquei, não aguento mais, eu quero ir embora. Acho que o que pega fora o frio. Fora o frio... Eu acho que é essa coisa de se pertencer, assim, de achar os seus iguais, Não vou falar que eu sinto, saudades dos meus amigos, saudades da minha família, porque eu tô me virando bem, assim, com o remoto, sabe? Acho que a pandemia trouxe esse ensinamento pra gente. Mas é essa coisa de você não se achar, porque aí você sai na rua, a galera tá todo mundo às vezes com seus grupos e tal, às vezes você tá sozinha, mas às vezes não é um dia que você queria ficar sozinha. Aí agora, assim, consigo ter mais contatos com os brasileiros, mas ainda assim você fica tipo, putz, e aí, vou fazer o quê, né? Eu fico muito sozinha comigo mesma. E às vezes isso dá uma badzinha. Então, acho que a galera que tá vindo, quem tá vindo sozinha, talvez tenha isso em mente, que pode demorar um pouco pra fazer amizade, como é que você reage a isso, né? Como é que você fica com você mesmo. Porque em alguns momentos pode ser demais. E às vezes você quer dar uma fugidinha disso. Esse é um ponto importante, a famosa rede de apoio, né? Nossa, cara, pra demais. Esses momentos de frio que bate essa depresinha assim, né? E acho que muda também, né? A questão de, sei lá, um dia tu querer fazer alguma coisa mais espontânea, assim, né? E, tipo, tu não consegue Nossa, que raiva, cara. Eu tentei muito. Eu tava morando num hotel enquanto eu tava, tipo, de mudanças entre casas, assim. O hotel que eu morava tinha uma piscina, tipo, gigantesca, maravilhosa, assim, bem fancy. E aí chamei 2 amigas do trabalho pra ver se elas queriam curtir a piscina, assim. E foi mó
parto, assim, marcar um encontro com elas, porque não tem essa espontaneidade. Eu falo, pô, o dia tá bonitão, eu tô na vibe, bora se encontrar hoje. O pessoal, ai, putz, não. Ou aí no dia que eu marquei, aí aconteceu umas coisas comigo que eu tive que desmarcar, mas no geral não rola essa espontaneidade de falar, vamos se encontrar aí e tal. É difícil. Eu quero ver daqui a um ano, eu queria trocar essa ideia contigo, porque eu não tenho mais tanta espontaneidade. Tipo, você não tem mais? Você se perdeu, você virou europeu agora. Eu era o Yes Man, o filme, morando na Baixa, chegar aí em 3 botecos diferentes, mesmo não bebendo muito, mas só porque, Gabriel, estamos por aqui, bora. Aí daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem, falar, vou lá, tipo, 20 minutos, ir lá cumprimentar, sabe? Pegava às vezes uma Summer's Beer, aquela cidra de maçã. Sim. E aí voltava. Mas é que hoje a vida é muito mais ocupada também, então, sabe? Tipo, amanhã eu vou pra feira medieval que eu marquei com as pessoas 10 dias antes. 10 dias atrás, sim. Então, essa espontaneidade pra mim hoje é mais difícil do que era antes, porque, sei lá, eu me sinto muito mais ocupado do que eu era antes. Então, tenho que planejar e com as coisas que eu tenho e passar tempo com a Vitória, né? Também, assim, tipo, eu falo, cara, não dá pra ficar improvisando. E eu sei que alguns brasileiros, principalmente novos, quando chegam aqui, é uma frustração. Sim, total. Eu acho que eu ainda vivi isso. Agora minha agenda tá assim também. Eu sou, tipo assim, cheia de coisa pra fazer. E às vezes nem eu consigo mais partir do nada, porque eu fui preenchendo meus vazios. Essa é a verdade. Sim. Bom, mas acho que a tendência é melhorar com o tempo, assim, pelo menos a questão de amizade, porque tu vai... não é tão fácil achar pessoas comuns, assim, né? E no Brasil é um pouco mais fácil porque tu tá com vários brasileiros com a mesma cabeça. E aí, acho que a idade talvez também, país né? com mais... Exato. A idade, esse é o próximo que eu ia falar, né? Mas talvez o país com uma cidade com menos estrangeiros, acho que dificulta um pouquinho mais, e a idade também com certeza vai mudando. Mas assim, bom, acho que a palavra deixar o coração quentinho, acho que a maioria das pessoas no final começa a fazer. Acho que o começo e ainda tu chegar no inverno é muito mais difícil, sabe? É muito, infinitamente mais difícil, porque tá todo mundo em casa, ninguém quer sair, ninguém quer ser espontâneo no frio, né? Então, porque tem que colocar umas 30 camadas de roupa, ninguém aguenta. Sim. Então daqui pra frente melhora. Tomara. Cindy, muito obrigado, que conversa legal. Foi bem massa. Não percebi o tempo passar, agora que eu tô vendo já o tempo. Antes de fechar, eu queria deixar aberto pra ti, pra deixar teus links novamente. Tu falou, mas repete, por favor, porque muita coisa que tu falou aqui, tu deu mais detalhe de temas específicos no teu YouTube, por exemplo, né? Então, as pessoas podem aprender muito mais. Então, boa, galera. Onde que a galera me acha? A galera me acha no LinkedIn, Cindy Moraes. Se você digitar Cindy Moraes, acho que tem poucas. No YouTube, a mesma coisa, Cindy Moraes. Lá eu falo sobre processo de visto, processo do cachorro, como é que traz cachorro para a União Europeia. Falo muito sobre como é que eu arrumei meu perfil, o que eu considerei, quais foram as minhas escolhas para arrumar um emprego. Falo bastante coisa no YouTube. Tem o Instagram também, que eu falo bobagens e minha vida. E às vezes eu faço um Reels também contando sobre coisas da Alemanha ou viagens que eu faço. É tudo @Cindy Moraes que vocês me acham. Muito obrigada pelo espaço. Eu amei essa conversa. Sim, vamos continuar. Quando tiver mais assuntos assim, a gente marca outro. Sempre bom compartilhar essa experiência e vendo quem for chegando, ainda mais porque é uma cidade um pouco diferente, então acho que é mais difícil ainda achar conteúdo, né? Acho que se colocar Berlim é muito fácil. Vai ter se colocar todo mundo. Lisboa é muito fácil, né? Mas quando tu vai fugindo dessas cidades maiores, aí acho que carece mais compartilhar essa experiência, né? Então, muito obrigado mesmo. Quando estiver aqui no Porto na próxima, eu vi no teu Instagram, acabei de adicionar, né? Que tu já esteve por aqui, então próxima vez me avisa. Pode aproveitar mais o sol sim. aqui. E quando eu estiver por aí também, eu te aviso. Então, demorou, só dá um salve. Valeu!